Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro todos vocês que hoje vieram prestigiar o nosso evento da Mostra de Música de Câmara. E queria expressar a minha alegria que nós estamos novamente presencialmente nos espaços, né? Isso é muito importante. Estamos numa pós-quarentena, né? Porque ainda a gente sabe que a pandemia continua. Mas nessa pós-quarentena, talvez a gente vai achar essa forma nova. Vai ser muito gostoso de a gente novamente encontrar. Gostaria de agradecer também o pastor Glênio, o pastor Eric, toda a equipe daqui, pela possibilidade de a gente fazer os nossos eventos aqui. Parabenizar pela reforma dessa sala, né? Londrina precisa mais espaços desses, e realmente essa sala vai servir para a comunidade, e acredito que vai ter muita arte aqui. E hoje o nosso concerto é com um convidado muito especial. A Mostra de Música de Câmara anualmente faz concertos para as crianças. É uma série de concertos e agora, nesses 2 últimos anos, por causa da pandemia, nós não conseguimos fazer o concerto para as crianças, levar as crianças no teatro, como já fazíamos por algum tempo. Mas a criança que se apresentou 3 anos atrás, com a Orquestra de Câmara Suíça de Londrina, no Teatro Ouro Verde, dentro da mostra, hoje está com 13 anos. Um rapaz, um jovem pianista, que eu posso dizer que ele realmente se dedicou nessa pandemia, e fico muito feliz que conseguimos, e ele está pronto para fazer hoje o primeiro recital solo. Seria um recital para ele, eu acho que marcante, né? Tanto para nós também. E que bom que tem talentos na nossa cidade. E a gente sempre apoia, né? Nós, educadores, pedagogos, produtores culturais, sempre temos que dar apoio e que venham mais crianças, mais jovens, talentos para a nossa cidade. Hoje ele escolheu um repertório que qualquer pianista toca, né? Pianista já de uma carreira, e isso é muito legal. E acredito que vocês vão ter esse prazer, dentro de 45 minutos, de ouvir uma boa música e prestigiar o jovem talento. Gostaria também de mencionar a nossa Mostra de Música de Câmara, 10ª mostra, está quase no fim, né, esse ano, mas logo em seguida, em dezembro, já estamos entrando com a 11ª edição da mostra, com concertos nas igrejas, inclusive, provavelmente viremos aqui, com Suíços de Londrina, para fazer o nosso tradicional concerto natalino. E continuaremos, se Deus quiser, no ano que vem, dependendo das condições, mas acredito que, mesmo nessas condições, é uma alegria e uma satisfação, tanto para o público como para nós, né, que estamos produzindo arte e cultura. Antes de convidar para o palco o Tiago, eu só vou fazer assim, um pequeno relato sobre as obras, tá? Talvez nem todo mundo conhece o nosso programa, está aqui, mas também está num cartãozinho, que é uma nova forma de gente se comunicar, né? Primeiro, não ter muito papel, as pessoas não levarem papel para casa. Também, economicamente, hoje é melhor, para meio ambiente é melhor. Então, já estamos trabalhando agora com esse QR Code, que vocês podem acessar. A primeira obra que o Tiago vai fazer são 2 prelúdios e fugas de Bach. O primeiro prelúdio é de volume 1 e o segundo prelúdio e fuga é de volume 2. O Bach inicialmente escreveu o primeiro livro com prelúdios e fugas, tendo por base os 24 tons, 12 maiores mais 12 menores. O Cravo Bem Temperado é uma das obras musicais mais importantes da música ocidental,
de grande diversidade musical, estética e psicológica e de grande complexidade. Além do uso de todas as tonalidades, também é único quanto à grande variedade de técnicas e modos de expressão utilizados por Bach nas fugas. Nenhum outro compositor produziu obras tão poderosas e características na forma de fuga, que frequentemente foram consideradas exercícios teóricos. Muitos compositores posteriores estudaram a obra de Bach para melhorar sua própria escrita na forma de fuga. Mais tarde, Bach compilou um segundo livro de prelúdios e fugas, seguindo o mesmo esquema de composição tonal do primeiro, intitulando-o apenas 24 prelúdios e fugas. Cada livro tem 24 pares de prelúdios e fugas. O primeiro par é em Dó maior, o segundo em Dó menor, o terceiro em Dó sustenido maior e o quarto em Dó sustenido menor, e assim por diante. O padrão cromático ascendente continua até que todas as tonalidades tenham sido representadas, concluindo com uma fuga em Si menor. O título dado por Bach à obra sugere que a escreveu para um sistema de afinação bem temperado, de 12 notas, no qual todas elas soam em consonância, também conhecido como temperamento circular. O cravo bem temperado foi estudado detalhadamente por compositores como Haydn e Mozart, influenciando as suas formas compositivas e, consequentemente, a própria história da música. Tiago, bem-vindo nesse espaço maravilhoso e na Mostra de Música de Câmara.
As peças de fantasia para piano, opus 3, é uma obra de Sergei Rachmaninov, datada de 1892. O ciclo é composto por 5 peças, com uma duração total de cerca de 21 minutos. A Elegie, a peça que hoje nós vamos ouvir, Prelúdio, Melodia, Polichinelo e a Serenata. O ciclo foi apresentado pela primeira vez pelo compositor em 1892 e foi dedicado a Anton Arensky, professor de composição do Rachmaninov. A sequência de peças é construída sobre a alternância de diferentes tipos de temas. As peças deste ciclo são consideradas entre as obras mais frequentemente executadas entre os pianistas e tem-se notado que o seu valor não reside apenas no desenvolvimento da técnica pianística, mas também na sua representação da rica melodia e linguagem musical.
A sonata para piano número 8, em dó menor, opus 13, conhecida como Sonata Patética, foi publicada em 1799, embora tenha sido escrita no ano anterior, quando o compositor tinha somente 28 anos de idade. Sua tonalidade, dó menor, foi usada por Beethoven em algumas de suas obras mais dramáticas, a Quinta Sinfonia e a Abertura Coriolano, por exemplo. Já no primeiro movimento, Beethoven traz características revolucionárias. A Patética é a primeira sonata para piano de Beethoven que possui uma introdução lenta, um sombrio grave, que posteriormente reaparece no desenvolvimento e na coda. As nuances são muito sutis, mas criam uma atmosfera nunca antes experimentada numa sonata para piano. Mais do que uma simples introdução, esse grave abre uma nova maneira de se expressar. O Allegro di molto e com brio que segue começa com um tema na mão direita sobre um trêmulo na mão esquerda. A música é turbulenta, sua agitação contínua e só interrompida pela aparição do tema final. O segundo movimento representa uma das páginas mais belas já escritas na música. A melodia suave, acompanhada pelas harmonias que somente poderiam ter saído da pena de Beethoven, criam uma atmosfera de tranquilidade e calma impressionante. O movimento se desenvolve baseado na técnica de variação, onde o tema permanece quase imutável, mas com acompanhamento se modificando a cada vez. Para alunos iniciantes, é uma ótima peça para desenvolver a noção do cantabile, onde o pianista tem que dividir a melodia e o acompanhamento numa mesma mão. O terceiro movimento foi escrito em forma de rondô sonata, onde Beethoven mistura as formas do rondô e da sonata, criando uma forma nova. As seções são bem definidas e criam mais um atrativo a essa fenomenal obra de arte. Com essa sonata, principalmente o seu primeiro movimento, Beethoven abriu as portas para o futuro.
Eu acho que o Tiago tem uma surpresa, que vai fazer mais uma peça. O que você vai fazer? Eu vou tocar um hino da igreja que se chama Quantas Bênçãos.
Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu confesso que eu estou um pouquinho nervoso, mas eu não poderia deixar de agradecer este momento tão especial. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar este talento, esse dom maravilhoso. Quero agradecer ao pastor Eric, que cedeu este lugar para nós realizarmos o evento. Quero agradecer a Irina Ratcheva, que organizou este evento. Muito obrigada, Irina. E quero agradecer a todas a minha família, as minhas tias, os meus tios, todos os meus familiares que sempre me apoiaram. Eu quero agradecer também os meus professores, a minha primeira professora, Marília Moura. Levanta, Marília, se coloca de pé. Uma salva de palmas para Marília. A Marília foi minha primeira professora. Eu iniciei meus estudos aos 5 anos de idade. E eu lembro de uma coisa, que a Marília me ensinou 4 notinhas, dó, ré, mi, fá. E quando chegava no sol, eu falava tutti. Eu não sei porquê, eu falava tutti em vez de falar nota sol. Brincadeira de criança. E ela, que era muito legal, era uma professora excelente, falava tutti comigo também. E foi muito marcante assim na minha vida. Eu estudei 3 anos com ela e depois eu fui para o Conservatório Carlos Gomes. Eu estudei com a Adriana Almeida Pena e a diretora Terezinha Almeida. Cadê elas? Ah, uma salva de palmas para elas. Eu lembro que eu fui convidado para ir lá no Teatro Municipal de São Paulo, a convite do João Carlos Martins, maestro João Carlos Martins. E eu lembro que, na volta, a gente passou num restaurante. Aí a gente almoçou e foi para o carro. A Adriana e meu pai, eles foram para o carro. Aí a Terezinha me chamou num canto e me levou até numa sorveteria. E daí comprou um sorvete para mim. E eu lembro até agora que o sorvete estava muito bom. Então, foi muito especial. Eu estudei durante 2 anos no Conservatório Carlos Gomes e fui para o Conservatório Musical de Londrina. Quero agradecer a Sandra Delalo e a Silvia, que me recepcionaram muito bem no conservatório. E atualmente estou com uma professora que ela é lá de Vitória, Espírito Santo, se chama Jane Gonçalves, no Conservatório Gabriel Camargo. Ela me dá aula online e esse ano foi ano de muitas conquistas, muita experiência. Eu participei de 8 concursos, 5 eu fiquei em primeiro lugar, 2 eu fiquei em segundo lugar e 1 vai sair o resultado em dezembro. Então vamos torcer, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Depois desse depoimento, a gente também agradece o Tiago, a família, todos que deram um apoio e todos vocês. Desejo um ótimo final de domingo para todos vocês e até os próximos nossos encontros.